Salve Deus, salve Jesus Cristo, salve Mãe Maria Santíssima, salve a espiritualidade de luz, os irmãos espirituais, os irmãos da matéria, a espiritualidade de sabedoria que nos intui, que nos auxilia e nos conduz neste momento de estudo, neste momento de elevação, para que possamos nos preparar cada vez mais para seguirmos a nossa jornada rumo à evolução, rumo ao progresso espiritual. E o progresso não se opera sem a instrução, não se opera sem a sabedoria, sem o conhecimento. E em função disso, estamos aqui hoje reunidos para trabalharmos o conhecimento sobre o mundo dos espíritos. E eis que o tema de hoje que nós vamos abordar no nosso grupo de estudos Despertar é religião, espiritismo e espiritualismo. Antes de avançarmos com este tema, nós gostaríamos de frisar, hoje estamos no nosso quarto encontro do nosso estudo. Estamos hoje no nosso quarto dia, no nosso quarto encontro, e fazendo uma breve recapitulação de tudo que nós vimos até agora, nós falamos no primeiro momento sobre a necessidade da espiritualização para a nossa evolução. Este foi o nosso primeiro tema abordado. Posteriormente, nós falamos sobre os pilares da evolução do ser pelo Evangelho, onde nós falamos sobre qual a estrutura do Evangelho e qual é a função do Evangelho para a nossa evolução espiritual, porque existe um propósito no Evangelho. Ele não é apenas uma ferramenta de fé, uma ferramenta de crença, de estudo. Existe uma estrutura dentro do Evangelho construído por Jesus. No terceiro encontro nós falamos sobre o autoconhecimento, a chave da evolução do ser em si, onde nós abordamos os primeiros pontos necessários para que a gente compreenda a importância de nós trabalharmos o nosso conhecimento individual. E hoje nós estamos falando sobre religiões, espiritismo e espiritualismo. O importante é a gente compreender que esse estudo está sistematizado, trazendo o indivíduo como centro do nosso estudo. Nós somos o centro do estudo, porque é importante a gente deixar claro que o mundo dos espíritos não é algo à parte, não é algo que existe lá e a gente cá. Não. Nós fazemos parte deste processo, nós fazemos parte deste grupamento. E então, enquanto nós não nos enxergarmos como centro, nós somos o centro, não o centro do universo, mas nós somos um ser e as questões estão ao nosso redor. Então é importante que a gente compreenda que o mundo dos espíritos precisa ser visto sob o nosso prisma e se interligue com ele. Então sempre o indivíduo vai estar no centro da nossa abordagem, porque é assim que Jesus nos convida a fazermos. Ele não quer de nós que a gente siga uma determinada religião, que a gente siga uma determinada fé, que a gente adore a Deus pura e simplesmente. Jesus quer o nosso melhoramento individual. É através do melhoramento individual que nós vamos cultivar o melhoramento do ambiente. Porque se o ambiente onde nós vivemos ele é tóxico, se o ambiente que nós vivemos é um ambiente deletério, é em função de nossa contribuição para esse ambiente. Então, se nós vivemos em um planeta que ainda guarda muitas desigualdades, é porque os habitantes desse planeta apresentam comportamentos desiguais, comportamentos de desigualdade. E qual é a chave da desigualdade? É o egoísmo. É através do egoísmo que nós potencializamos o que há de pior no ser humano, porque nós nos colocamos acima dos demais. E quando a gente se coloca acima dos demais, a gente rompe com os conceitos de justiça, de fraternidade, de bondade, etc, etc. Então, o centro do nosso estudo sempre será o indivíduo. Hoje nós estamos abordando uma diferença, porque a gente está começando a entrar mais profundamente no conceito de espiritismo, propriamente dito, não na doutrina, mas no mundo dos espíritos. Em que mundo é esse que está ao nosso redor e de que forma a gente interage com ele. Então, para isso, a gente precisa compreender o que é que tem de religião, o que é que tem de doutrina, o que é que tem de espiritualidade neste processo. Então, vamos falar um pouco sobre a religião. Então, eu trouxe aqui uma definição que é da nossa mentora, Joana de Ângeles.
ela traz uma definição do que seria religiosidade. É uma definição bastante ampla e nós vamos abordar um pouco isso com mais detalhamento. Ela diz o seguinte, que religiosidade é estabelecer uma perfeita harmonia e equilíbrio nas relações com as forças de atração psíquica. E existe um termo chamado deotropismo. Forças essas que são universais, que conduzem ao centro e em sua direção tudo que com ela sintoniza. Ou seja, que centro é esse? É o nosso centro íntimo. Então, o que é que Joana está querendo nos dizer? Que religiosidade é nós buscarmos nos conectar de forma harmônica e equilibrada com as forças magnéticas do universo. É eu me relacionar bem com minha esposa, com meu filho, com o ambiente onde eu estou, com a natureza, com as pedras, com o rio, com o vizinho, com o cachorro, com o passarinho, com o sol, com a lua, com as nuvens do céu, né? Então, tudo que está no universo e que nós estabelecemos com este universo uma relação de harmonia e equilíbrio com estas forças de atração. O que seriam forças de atração? O que me une, o que atrai as coisas que nos conectam. Então, quando nós estamos desarmonizados, quando nós estamos materializados, podemos assim dizer, nós estamos reprimindo, nós estamos expulsando de nós tudo aquilo que é universal e a gente está se centralizando apenas nas questões materiais. E com isso a gente entra em desarmonia e desequilíbrio com estas forças universais. Todos nós somos o tempo todo, o contexto de rede, é igual você pegar uma rede de pesca, né? Uma rede de vôlei, uma rede qualquer que seja. Quando nós olhamos uma rede, o que é? É um emaranhado de fios interconectados. Se eu corto um fio daquele, eu desestruturo a rede toda. Abro um buraco naquela rede ali. Então, o que é o grande cosmos? O que é a grande criação divina, se não uma rede de pesca? Onde todos os elementos estão interligados. Agora, para eu estar interligado com Roberta, com Laís, com Dos Anjos, com a outra Roberta, eu preciso atraí-la ou eu posso repulsar, expulsá-la. Então, quando eu não consigo conceber que eu faço parte desta grande natureza, deste grande universo, onde quer que eu esteja, eu posso estar numa cidade que não tem um pé de árvore, como eu posso estar numa mata que não tem uma residência. Em todas as circunstâncias, eu estou interligado com o universo ao meu redor. No momento em que eu, pela minha vontade, pelo meu comportamento pessoal, quando eu, de forma deliberada, expulso essas conexões, eu me fecho dentro de mim, não para me autoconhecer, mas para criar um casulo de separação, eu quebro esta minha conectividade e eu me sinto um peixe fora d'água, eu me sinto um ser deslocado. E aí vem todas as questões da alma, porque a alma foi criada para pertencer a um todo. Nosso espírito, ele é do todo. E quem nos afasta não é o espírito, quem nos afasta é o ego. Nós falamos sobre o ego na semana passada. Então, quem nos desconecta é o nosso eu, vamos dizer assim, visível. Então, cada vez que eu me fecho no meu centro, no meu núcleo, e esqueço de que eu existo dentro de uma grande rede, eu estou indo de encontro à minha essência espiritual, à minha essência divina, que me criou pertencente a um grande todo. Né? Então, o que é a religiosidade? O que é a religião? A religião não é você frequentar determinada seita, determinado templo, determinada doutrina, filosofia. A religião é o ato de se reconectar. E existem infinitas possibilidades, inclusive não frequentar nada. Existem diversas formas de você se reconectar com este universo grandioso, com estas forças, porque essas forças estão constantemente nos atraindo, estão constantemente nos puxando.
porque é da lei da natureza, é da lei universal que nós estejamos ligados uns aos outros. E quando a gente força a ruptura, a gente vai de encontro com as nossas leis essenciais que existem no nosso íntimo. E aí vem todos os nossos destemperos. Como é que isso reflete na nossa psique? Como é que isso reflete na nossa personalidade? Porque nós sabemos que quem age em nossa defesa, quem nos bloqueia, quem quer, vamos dizer assim, nos dar as diretrizes, é o eu imperfeito, é o meu ego, são é a minha personalidade ainda em formação, mas que já é dotada de algum conhecimento, ela já é dotada de alguns critérios. Que critérios são esses? Nós só vamos saber quando nós desenvolvermos o nosso estudo do autoconhecimento. Mas todos nós temos um ser sábio, temos um grande ser sábio dentro de nós, que é o eu divino, que alguns psicanalistas chamam de self, outros chamam de ser em si. Então, retornando ao que nós estávamos falando, sobre essa disfunção. Quando nós deixamos que o nosso ego, que não é o nosso ser essencial, ele determine o curso da nossa vida como um todo, e ele bloqueia a existência do meu eu divino, que o eu divino ele quer se conectar com o universo. E o ego ele quer deixar conectar, mas de acordo com os critérios que ele tem, que ele estabelece. E muitas vezes esse critério é o isolamento, esse critério é o preconceito, esse critério são todas as ressalvas, são os traumas. Então aí entra o choque, entra o conflito. É como se fosse um computador que está recebendo um arquivo que está com vírus. E aí a nossa mente entra em parafuso, a nossa alma entra em parafuso. Nós entramos em um processo de desajustes psíquicos. Porque nós, em algum momento da frente, nós vamos estudar os corpos espirituais e nós vamos entender muito também sobre a nossa personalidade. E quando nós estamos com nossa personalidade fragmentada, quando nós estamos com nossos corpos espirituais fragmentados, cada pedaço em um canto, a gente fica perdido. O nosso exercício é nos tornarmos, tal como Joana de Ângeles chama, um homem integral. O que é um homem integral? Em que todos os seus corpos estão agrupados. Nós somos verdadeiramente um ser uno, um ser centralizado. Então é importante a gente buscar sempre isso. Nossa essência é a unicidade, mas entendendo que nós participamos deste todo. Então a religião, ela é uma busca da alma. Ela é uma busca, quando nós vamos para uma religião, quando a gente segue uma doutrina, ou quando a gente vai para algum templo, ou quando a gente segue algum culto, qual que seja, de repente alguma prática terapêutica, ou então uma prática de meditação, ou então a gente vai, inclusive tem pessoas que se reconectam através de outras formas, através da caridade, através da escrita, através da música, Então tudo que quer nos reconectar com este universo de forma harmônica e equilibrada é religiosidade, que a palavra significa se religare, é uma palavra que está querendo dizer de fato reconectar-se. Então quando a pessoa pergunta a você qual é a sua religião, é porque nós aprendemos que religião é uma instituição que nos reconecta. Mas não existe uma instituição que nos reconecta. Nós ainda precisamos, naturalmente, e nós vamos ver aqui agora, de instituições. Nós precisamos de mãos que nos levem, que peguem na nossa mão e nos levem a essa reconexão. Como são mãos humanas, como são criações humanas, carregam imperfeições, carregam limitações. Daí a gente vê o tanto de religiões. Só dentro do cristianismo existem não sei quantas religiões, não sei quantas igrejas, existem não sei quantas vertentes. Eu não sei lhe dizer quantas religiões existem no mundo. Dentro de determinado segmento existem várias ramificações. Dentro da católica existem diversas católicas, dentro dos protestantes temos diversos protestantes, e assim sucessivamente, E tem religiões que convocam outros deuses. Então, são instituições humanas. A gente não está aqui para desqualificar qualquer religião. O que nós estamos aqui apenas estabelecendo que essas instituições existem, todas elas
permitidas por Deus, inclusive religiões satanistas. Existem religiões que cultuam Satanás, né? Então, o que é que a gente vai dizer? É a forma que estes irmãos se conectam com o universo, até porque no universo existem os seres trevosos também, né? Então, tudo permitido pela divindade. Por quê? O que é importante para nós compreendermos que existem diversas formas de chegar a Deus, inclusive por intermédio de religiões, por intermédio de seitas. Em determinado momento, as pessoas adquirirão independência psicoemocional, independência espiritual para seguirem Deus sem precisar de nenhuma interferência, nenhum intermediário, né? Mas por enquanto ainda existem, são permitidas por Deus. Então, uma outra tela aqui que eu coloco é a busca pela conexão com o universo, que é restabelecer-se em frequência harmônica com o todo divino, é uma necessidade da alma. Então, desenvolver a religiosidade é se espiritualizar. Onde quer que eu vá, se eu for na igreja católica, se eu for na catedral, se eu for num templo, se eu for na igreja universal, se eu for num centro espírita, num terreiro de umbanda, no candomblé, num templo budista, se eu for num templo hinduísta, num taoísmo, onde eu for, eu estou me espiritualizando, porque eu estou buscando a minha essência espiritual para me religar. Quando eu quero me reconectar, eu quero abrir mão de tudo o que está ao meu redor, que está em cima do corpo espiritual, do espírito em si, e deixá-lo livre para se restabelecer harmonicamente com este todo divino, com este grandioso universo. Então não é uma necessidade do indivíduo, do corpo, não é a necessidade do Léo que está aqui, da Roberta, da Laís. É uma necessidade do espírito eterno e imortal fazer essa conexão. Então, quando nós vamos a qualquer templo, qualquer ambiente, é uma convocação espiritual. É um pedido espiritual que está sendo feito, está sendo concedido. E aí cada um é encaminhado naturalmente para onde a sua frequência energética o convida. É para lá que vai uma pessoa que tem uma frequência energética ligada com as energias, com as vibrações emanadas pelos protestantes, pelos pentecostais, ele vai ser direcionado para lá, porque é naquele ambiente que ele vai se reconectar. Ah, Léo, mas ali é muito cheio de preconceito. Quem somos nós para julgar? Quem quer que seja. Nós não estamos aqui para fazer esse julgamento, nós estamos aqui para nos melhorarmos. Então não existe religião que esteja acima de qualquer outra. O espiritismo não está acima de ninguém, a católica não está acima de ninguém, protestante também não está acima de ninguém, está acima de ninguém. Todo mundo está, cada um seguindo o seu caminho, e esta não é uma corrida. Nós não estamos disputando uma prova para ver quem chega primeiro em Deus. Negativo. É um exercício individual. Cada um tem a sua própria escada para poder alcançar a divindade, né? Então, esse entendimento de que a busca pela conexão com o universo, independente de qual seita, é uma necessidade da alma, é uma necessidade do seu eu divino. E aí vem aquela... por que existem então tantas religiões, e uma condenando a outra, e uma punindo a outra, ou então maldizendo a outra? Tal como uma criança que não sabe atravessar a rua para chegar à escola, estamos no estágio de precisar de intermediários entre nós e a divindade. Então os pais, eles conseguem enxergar a escola da porta da casa dele, mas ele não tem coragem de deixar o filho ir sozinho. Por quê? Porque o menino não sabe ainda ir. Então ele precisa pegar na mão e leva até lá a escola. Assim somos nós. Ainda não aprendemos a nos conectar com Deus, com o todo universal. Então a gente precisa de manuais, precisa de alguém para poder nos orientar. Essas pessoas, essas religiões, como a gente falou, são imperfeitas, mas elas são as necessárias para as nossas necessidades atuais. Porque no momento em que nós adquirirmos a nossa independência espiritual, que nós não dependemos mais de gurus, de pastores, de padres, de líderes, de pais de santo, ou qualquer que seja a nomenclatura, nós vamos seguir uma determinada vertente, cada um segue a sua vertente. Um vai pela vertente da ciência, outro vai pela vertente da filosofia, outro vai pela vertente da meditação, outro pela vertente do ensino,
outro pela vertente da cura. Cada um vai seguindo uma determinada linha de conexão, de reconexão, e com isso vai se depurando, vai se purificando, vai deixando para trás todos os comportamentos materiais, todas as condutas materiais, todos os pensamentos materiais, vai aprendendo que a nossa verdadeira vida é espiritual, e com isso vai se desmaterializando, e quando a gente se desmaterializa, a gente se torna espiritualistas. A gente está se espiritualizando, tá certo? Então este é o nosso momento atual. Este momento atual de busca pela religião está muito ligada não a uma necessidade de instinto. Olha, isso é uma mostra de como nós já estamos avançando. Porque um corpo, um ser instintivo, ele está preocupado, até como a gente viu acho que foi no primeiro encontro que a gente falou sobre as etapas da evolução. Um ser que está em estado instintivo, ele está preocupado apenas com as necessidades momentâneas dele, as necessidades imediatas de fome, de proteção, de sono, de frio. Ele não precisa pensar que ele está com frio, ele sente frio. Um ser instintivo não pensa que ele vai ficar com fome, ele sente a fome. Ele não sente necessidade de se proteger, ele vai se sentir no risco, ele se protege. Então são reações instintivas. Chega um ponto da nossa evolução que nós começamos a perceber que nós não somos apenas um corpo instintivo, que nós temos um algo a mais. E aí nós começamos a perceber o ambiente ao nosso redor. Depois que a gente percebe o ambiente ao nosso redor, a gente começa a perceber que nem tudo que está ao nosso redor é criação humana. Ele começa a perceber que existem forças maiores. Os homens começaram a prestar atenção na divindade quando eles começaram a perceber os fenômenos da natureza. Os terremotos, as enchentes, as chuvas, tempestades, os incêndios, os trovões. A partir desses movimentos, o ser humano começou a perceber que existia algo a mais do que simplesmente comer, dormir, se proteger e procriar. Existia uma força superior. A partir daí, ele começou a buscar essa força superior. Então, a nossa necessidade de busca por uma religião é uma necessidade da alma, e o movimento que nós estamos, por exemplo, fazendo aqui agora é um movimento racional. A gente já pensa, poxa, que Deus é esse? Deus existe, Deus não existe. O que é que está ao meu redor? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que meu pai não se dá bem comigo? Por que eu não me dou bem com meu pai? É um momento de racionalização. E aí a gente busca respostas para essas questões, né? E em determinado momento as angústias são tantas, as dúvidas são tantas, que inconscientemente a gente pede amparo a este grande universo, e o universo nos canaliza para buscar as respostas onde as nossas vibrações nos levar. Se for numa Umbanda, ele vai levar para a Umbanda. Se for num centro espírita, vai levar para o centro. Se for numa prática terapêutica, ele vai levar. Tudo por intermédio da nossa consciência, agindo de modo inconsciente. Não é mesmo? Então, as nossas necessidades da alma vão além da nossa compreensão racional na matéria. Nós somos um ser muito complexo. Nós somos uma criação complexa de Deus. Nós somos tão complexos que nós sabemos da existência de Deus. A gente não consegue defini-lo, até porque ele é indefinível. Mas nós já sabemos que existe algo superior e a gente está atrás desse algo superior. Bom, falamos sobre religião de uma forma bem sucinta, e também de uma forma bem sucinta vamos falar sobre espiritismo, né? Onde entra o espiritismo nesse processo. O espiritismo qual é a definição de espiritismo dada por Kardec na abertura deste livro? O que é espiritismo? O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Isto aqui é importante a gente falar a respeito disso, porque uma ciência de observação é algo que busca uma definição mais racional. Não é apenas, o próprio nome ciência não está relacionado com a ciência que a gente entende como se fosse algo acabado. A ciência está relacionada com conhecimento. Então a gente adquire conhecimento por observação. Então o espiritismo é uma experiência individual. Eu não posso chegar simplesmente e dizer assim, olha gente, existem espíritos, vocês não estão vendo não?
Aí a pessoa vai dizer, eu acredito em espíritos. Por que você acredita? Porque o pastor lá, o diretor do centro disse que existem espíritos. Sim, mas você viu já algum? Você já viu alguma manifestação? Não, não vi, mas eu acredito no que o líder lá falou. Não é bem assim que o espiritismo trabalha. O espiritismo é uma construção individual e nós somos constantemente convidados a racionalizar, a contestar, a questionar. Não é? Então, de repente, se a gente tem o aspecto paranormal, por exemplo, tem pessoas que estão interessadas em conhecer o espiritismo pelas questões fenomenais, pelas questões das interferências, da incorporação, de ver espíritos, de ouvir vozes. Aí entra no conceito da paranormalidade. Esses dias, por exemplo, a gente estava falando sobre pintura mediúnica. E aí a pessoa fala assim, não, porque o pessoal fica com mais credibilidade quando eles veem a pintura na hora. Mas isso aí entra no critério do fantástico, entra no critério da fenomenologia. A pessoa quer ver para crer a manifestação, quer ver a incorporação de um pintor, não sabendo que toda e qualquer obra de cunho artístico, ela é uma obra mediúnica. Um poeta, quando ele escreve uma poesia, ele está sob influência de um espírito. Um músico, quando ele vai fazer uma letra de uma música, quando ele vai fazer uma composição, ele está sob a influência de um espírito. Ele pode ter a predominância da obra, porque ele tem um conhecimento armazenado na mente dele. Entretanto, ele sofre a interferência, até porque não existe nada criável. Tudo já está criado neste universo de meu Deus. Nós não temos capacidade de criar nada que Deus não já tenha criado. Então, até mesmo a letra de música, ela já é um conhecimento existente, ela já é uma obra pronta, né? Então, quando um artista vai pintar uma tela, ele vai lá empregar os movimentos dele, ele vai fazer a pintura, vai colocar as cores, ele vai trazer o conhecimento que ele tem, a bagagem, ele vai colocar ali as emoções, mas ele tem as influências também, até porque ele também é um espírito, não é mesmo? Então, toda e qualquer obra de cunho não só artístico, mas toda a construção humana, ela vem na verdade da influência dos espíritos, né? Não são eles os donos da construção, a gente é co-criador, né? E é uma doutrina filosófica. Uma doutrina filosófica, ela tem por interesse buscar a essência das coisas e buscar o fundamento. Então, não é uma doutrina de fé pura e simples. Não é uma doutrina subjetiva, ela é uma doutrina que mostra os mecanismos de funcionamento do mundo espiritual. E traz por que de forma científica? Porque traz comprovações, não é mesmo? Então, tudo relacionado ao espiritismo, ele tem comprovações. Nada fica no campo da subjeção ou no campo da conjectura. Tudo é patente. Tudo pode ser explicado, tudo pode ser visto, né? Apesar de que o espiritismo, ele não se estabelece apenas na questão das relações entre matéria e antimatéria e espiritualidade, no caso, do ponto de vista da comunicabilidade. Este é um dos pilares da doutrina dos espíritos, a comunicabilidade, a interação entre a matéria e o mundo espiritual. O espiritismo também trabalha a questão da progressão dos espíritos, ele trabalha a questão da caridade, ele trabalha a questão da fé, trabalha a questão da imortalidade da alma, trabalha a divindade, trabalha o conceito de universo como morada universal. Então o espiritismo é muito amplo nesse sentido, mas todos os conhecimentos são necessários que sejam questionados e que nós tenhamos a observação, que nós observemos, que nós prestemos atenção. Como ciência prática, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, né? Então ele traz a doutrina dos espíritos, ela foi trazida pelos espíritos desencarnados, nos mostrando como que funciona o mundo que nós não conseguimos enxergar, que é justamente esse mundo espiritual. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E aí a gente entra nesse critério de progressão. Não basta apenas a gente saber que entre o mundo espiritual e o mundo material tem relação. É preciso que a gente compreenda
que o mundo espiritual está mais avançado do que o mundo material e que o mundo material é um estágio transitório. Então, para que eu avance e me liberte dessas agruras da vida material, eu preciso me moralizar. E quem vem nos instruir para a moralização? Os espíritos. Né? Então, não se trata apenas da fenomenologia e da comunicabilidade, da interação entre um plano e outro. Trata-se do propósito da evolução individual. Né? Trata-se do trabalho íntimo de evolução. Mas aí a gente reforça que não é o espiritismo que nos faz progredir. Nós progredimos pelo nosso melhoramento individual, utilizando qual religião que seja, qual caminho que seja. Até porque antes mesmo de todas as religiões que existem na Terra, já existiam anjos, já existiam espíritos bem-aventurados, já existiam seres perfeitos. E a gente tem alguma prova disso? Temos Jesus Cristo. Jesus Cristo é o criador do planeta Terra, ele é o governador da obra como um todo. Ele já era, no momento da criação, já era um espírito puro. Então ele evoluiu através do quê? De Kardec? Através de frequentar alguma igreja? Não. Ele evoluiu pelo seu processo de melhoramento individual. Então não é religião nenhuma que vai nos levar à perfeição. São os nossos melhoramentos individuais através da convivência. É importante frisar sempre isso. Nós não evoluímos sozinhos. A gente tem um compromisso com nós mesmos, porém precisamos dos outros. É através do exercício da convivência que a gente evolui. Então, se tem alguém pensando que se isolar numa montanha para fazer meditação vai evoluir, a resposta é não. Por que não? Se eu não estou fazendo mal a ninguém, mas também não está fazendo bem. Né? Então, o processo de evolução perpassa por fazermos o bem através das relações conflituosas para a gente transformar em relações harmônicas. Ok? Então, definindo, né? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então é uma definição bem concisa, mas nos traz todas essas questões, né? A natureza, né? Ou seja, a essência do espírito, de onde vem, para onde vão e qual é a relação entre o espírito e o mundo corporal. Né? Então ele é uma definição de fato que traz, coloca como centro sempre o indivíduo, né? Porque coloca os espíritos como todos, mas nós naturalmente, mesmo estando nós em condições de encarnados, nós não deixamos de ser espíritos, nós apenas somos espíritos encarnados. E aí vamos fechar com o espiritualismo. Qual a diferença entre espiritismo e espiritualismo? O espiritualismo é uma denominação comum a várias doutrinas filosóficas e ou religiosas. Tem como fundamento básico a afirmação da existência do espírito como elemento primordial da realidade, bem como sua autonomia, independência e primazia sobre a matéria. O espiritualismo, ao contrário de materialismo, não admite nada além da matéria. Né? Então aqui a gente só faz uma observação que é assim: o espiritualismo não são todas as seitas ou todas as vertentes espiritualistas que acreditam na existência de espíritos, mas acreditam na divindade. Todos acreditam de que existe algo além da matéria, mas muitos não acreditam em espíritos. A gente sabe que diversas religiões não acreditam em espíritos, mas só por cultuarem uma divindade são espiritualistas, né? E faz oposição aos materialistas que não admitem que exista nada além daquilo que a gente está vendo. Aquele conceito de que minha vida é só essa aqui, no dia que eu morrer não vai acontecer mais nada, isso é uma visão materialista. Também é um crime? Não. Não é um crime, não é uma imoralidade. Por quê? Porque existem muitos materialistas que, mesmo sendo materialistas, fazem mais bem do que muitos espiritualistas. E aí, na régua da evolução moral, prevalece aquele que faz mais bem a si e aos outros. Né? Então, existem muitos materialistas que são pessoas de uma moral muito mais elevada do que muitos espiritualistas. Né? O próprio Jesus, no Evangelho, ele deixa bem claro: nem todos que gritarem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Porque ele está querendo dizer isso. Não basta apenas ficar adorando, é preciso praticar a caridade para consigo e para com o próximo. Né? Então, não só de palavra, não só de discurso, e sim de ação. Todas as religiões que admitem a existência de Deus são espiritualistas.
mas nem todos os seguidores acreditam na existência de espíritos, nem nas suas relações com a matéria, tal como seguem e creem os espiritistas. Então, quando alguém perguntar a você, as pessoas que, por exemplo, que seguem a doutrina espírita, a pessoa diz assim: você é espiritualista? Sim, sou espiritualista. E você é espiritista? Sim, sou espiritista. Aí você pergunta a um protestante: você é espiritualista? Sou espiritualista. E você é espiritista? Não, eu sou somente espiritualista. Compreende a diferença? Então, espiritista está ligado ao espiritismo. Espiritualista está ligado ao espiritualismo, que aí já é uma visão mais, podemos dizer assim, que é indefinível. Acredita que existe algo além da matéria, enquanto os espiritistas acreditam que existe algo além e acreditam nos espíritos. Então é como a gente falou, você pergunta a um evangélico: você é espiritualista? Ele vai dizer: sim, eu sou espiritualista. Mas você é espiritista? Negativo, eu sou espiritualista. Você vai chegar para alguma pessoa que trabalha com o yogi, por exemplo: você é espiritualista? Sou. Vai perguntar ao católico: você é espiritualista? Sou espiritualista. Vai perguntar ao budista: também sou espiritualista. Mas nem todos se dirão espiritistas, porque nem todos acreditam nos espíritos. Não é? Muitos acreditam apenas na existência da divindade. Então, assim, o espiritualismo, vou até voltar aqui a tela, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Pronto, o espiritualismo é o contrário de materialismo. Os materialistas não acreditam que exista nada além do que se vê e do que se pega. Então, se você acredita que existe uma força superior, que existe uma energia superior, que não que você defina que seja espírito, apenas que existe algo além da matéria. Existe uma força oculta, existe um poder oculto neste planeta. Existem deuses, existem divindades, que sejam várias, são espiritualistas, né? Agora eu digo assim: olha, eu acredito que quando eu morrer, eu vou viver, eu vou continuar vivo. Significa que eu acredito nos espíritos. Aí eu digo: eu sou um espiritista, né? Mas os espiritistas também são espiritualistas. Na verdade é assim, ó. Todo espiritista é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espiritista. A gente pode substituir a palavra espiritista por espírita. Né? Então, por exemplo, a gente vai num centro espírita. Poderia o nome ser centro espiritista. Poderia ser, né? Porque as palavras são referentes à mesma coisa. Então, quando eu digo: olha, eu sou espírita, eu quero dizer que eu sigo o espiritismo. Eu sou espiritualista. Quer dizer que não quer dizer que eu sigo nada, só quer dizer que eu entendo que exista algo além da matéria. É aquela coisa, né? Como a gente botou aqui, né? As religiões que admitem a existência de Deus, admitem a divindade, elas são espiritualistas, né? Porque elas estão atrás de algo além da matéria, elas trabalham em cima de algo além da matéria. Tudo que perpassa a matéria é espiritual. Chegará o momento em que todas as religiões elas se adaptarão à existência dos espíritos. Através de quê? Do convencimento? Não. Através de como Kardec colocou, através da observação, através do aprendizado, da experimentação. No filme de Divaldo Franco, né, o filme dele, o exemplo do pai dele, né, que era um católico fervoroso, espiritualista, católico fervoroso, seguia a igreja, participava de missa, mas não admitia que Divaldo era um espiritista, que acreditava que enxergava espíritos, até que ele, por experiência, ele se convence, não, ele concebe que existe a vida espiritual, e aí ele confirma isso. Não é? Então é um exemplo da gente perceber como existem diversos exemplos. No livro Memórias de um Suicida, existe um dos personagens, que não é um personagem, né, é uma pessoa que aconteceu real mesmo. Ele
chama Belarmino. Ele era um materialista, ele era um professor e acreditava apenas na materialidade. Então ele cometeu suicídio e ainda assim ele se manteve irredutível através das experiências que ele vivenciou. Por mais que dissessem a ele que ele era um espírito que vivia na imortalidade, ele não acreditava naquilo. Ele achava durante um bom tempo que ele estava sonhando, até que as experiências de autoconhecimento, de observação das condutas dele, da percepção do que estava acontecendo com ele, ele adquiriu o conceito da imortalidade. Ele passou a conceber a existência da espiritualidade, né? Então este é um outro exercício que a gente apreende do Espiritismo. O Espiritismo, o conhecimento do mundo dos espíritos perpassa pela observação, perpassa não simplesmente por aprendizado, mas por observação e tomada de consciência dele, né? A gente não acredita, a gente concebe, a gente tem consciência daquilo.